Caímos, voltemos. Volvemos, todos juntíssimos. Eu estava falando e caiu. Acabou o nosso tempo, vai voltando. Logo, logo não vai ter mais esse corte. Você pode retomar, Clarissa, por favor? Sim, todos já voltaram? Ainda Pode não. continuar, porque é gravado, Clarissa. Depois vai para o canal. Ah, entendi, tá bom. E em 2018, então, fomos lá, saiu no jornal, era o Kleber, ainda era o secretário, nós fomos até lá, ficamos sabendo sempre em última hora, porque sempre as reuniões da prefeitura são sempre em última hora, eles mandam, sei lá, com pouco tempo de antecedência, e às vezes a gente consegue receber uma notícia por alguém que ficou sabendo e que envia. Então, eu acho que tem problemas de divulgação, sim, faz muitos anos, e nós fomos lá e a população toda votou favorável à conservação do Ecomuseu, do prédio, inclusive, e do acervo. Porém, foi nos dito que várias partes do acervo tinham sido deterioradas, e não foi nos explicado quem deixou deteriorar. Entendeu? Então, quando a população fica sabendo, porque eles trancam a porta e informam para a gente que foi deteriorado, o que a gente vai fazer? A gente foi, sim, a essa reunião pública, nós votamos sim, foi até voto por... A gente votou levantando a mão, né, por comparação que eles falam, e assim, e depois disso mudou o secretário, e assim, quem mais falou sobre o Ecomuseu? Eu não sei se isso é uma pergunta para mim, mas enfim, na ocasião eu não estive presente, eu não morava em Pirassununga ainda, então eu, de fato, só também fiquei... Morreu. Então, eu não posso falar como foi a reunião, eu só acho que eu fiquei sabendo também, e aí eu concordo com você que eu também fico sabendo um pouco atrasado, né, um pouco em cima da hora, então isso de fato é um problema, talvez isso seja um problema não só exclusivo de Pirassununga, ou enfim, da logística, né, mas eu concordo com você, eu também recebi algumas informações, alguns comentários de que isso já era uma decisão, já era uma decisão, já era um fato consumado, né, de que aquele prédio, aquela instituição ia ser cedida a Aratu, independente da escolha dos munícipes, da sociedade, da população, em manter ou não o museu. Exatamente. Não, né? Foi democrático. E não seja ingênuo, vamos deixar de ser ingênuos. As reuniões não são amplamente divulgadas, não há um contato corpo a corpo com as pessoas, porque tem outros interesses por trás disso, entendeu? Então, o povo muitas vezes não fica sabendo e não é consultado por outros interesses, porque eu e a Valnice estamos indo para a rua, nós duas colocando a cara a tapa, e todo mundo com que a gente fala quer assinar o nosso abaixo-assinado, que a gente vai levar para o prefeito, para o senhor secretário William Ponciano e para o Ministério Público. E, se possível, chamar G1 e tudo o que for mais necessário para a gente denunciar o que estão fazendo com o nosso patrimônio. Isso é crime, é destruir Clarissa. Tudo e ainda colocar a culpa no povo. O que é isso? Clarice, posso só fazer assim um comentário? Na verdade, assim, já que você já está fazendo esse trabalho de conscientização, de chamar as pessoas, né, de reunir essas pessoas, tanto você quanto a Valnice, né, eventualmente, eu acho que assim, há um trabalho social, e eu acho que também isso faz parte da função do conselho, de nós conselheiros, de dialogar com a população, né? E já que você está fazendo esse trabalho de dialogar, em tese, fazendo um trabalho voluntário, social, né? De abordar essas pessoas, de como você falou, colocar sua cara a tapa e cedendo um pouco do seu tempo, da sua vida para fazer esse contato, eu acho que também seria interessante, enriquecedor para esse debate, para que você também divulgasse a realização desses nossos encontros do Conselho. Né? Eu acho que já que existe essa movimentação, tanto da sua parte como da parte da Valnice, e existe essa sensibilidade do público, das pessoas que vocês têm abordado pelo caminho, pela sua vida, pela sua rotina, então que, de certa forma, vocês consigam aglutinar essas pessoas e encantá-las também por essa ação voluntária de participar do conselho, né? Então, assim,
todas as pessoas aqui são bem recebidas para participar, né? E aí eu falo a minha mãe também tem participado de algumas reuniões presencialmente ou digitalmente, para que ela também possa falar e para que ela também possa fazer as contribuições dela, apesar de ela não ser membro do conselho, né? Então, ela também participa como sociedade civil. Então, eu acho que um pouco dessa articulação Ótimo, que ótimo. você tem levantado, tem realizado, né? Articulação junto à população, seria até assim, a gente receberia de muito bom grado outras pessoas que foram assim, contactadas por você, pela Valnice e outras pessoas, né? Eu acho que o boca a boca também é válido nessa divulgação, né? E se você já está fazendo esse contato, seria interessante também que, em paralelo a esse levantamento das assinaturas, a coleta das assinaturas, que você também divulgasse as reuniões do conselho. E aí, já de antemão, eu já menciono, né? Tanto no Facebook do setorial, quanto no Facebook do conselho, as reuniões estão lá pré-agendadas, né? O evento já existe, então, apesar de, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer alterações extraordinárias, são marcadas, agendadas, mas, enfim, que esse convite está feito para todas as próximas reuniões. A gente, como a Joyce falou, já temos aí uma previsão, um planejamento até o final da gestão, de que sempre perto do dia 25, no dia 25 ou nos dias, quando o dia 25 cai num feriado ou no final de semana, para que a gente tenha um outro dia, mas as reuniões geralmente são aos dias 25 de cada mês, né? E aí os horários são alternados, às vezes às 16 e na reunião seguinte às 18. Né? Então, Sim, eu já tenho essas informações técnicas, Thomas. Ô, gente, o que eu te digo vamos fazer um setorial do patrimônio em praça pública, Praça Antônio Conselheiro Prado, e vamos chamar todo mundo que assinou esse abaixo-assinado e vamos colocar toda a realidade para o povo, lá na praça pública, e vamos chamar a imprensa. Eu quero ver se o povo não vai. Vamos para cima, vamos para o povo, Clarissa. Vamos lá falar até o povo, porque o povo está com a gente, o povo é progressista, o povo sabe muito bem das coisas, eles não são burros e otários. Ô, Clarissa, pessoal, eu até deixa eu abrir a palavra para o Rafa, que ele está aqui pedindo faz tempinho. Eu só vou falar rapidamente uma coisa e já passo, prometo. Clarissa, eu queria até aproveitar essa sua fala agora, assim, eu entrei em contato com você no Facebook logo quando eu criei o setorial, né, a página do Facebook, né, entrei em contato com você, entrei em contato com outras pessoas para também aglutinar, para que fosse possível fazer esse mailing do setorial, né, para que a gente pudesse reunir essas pessoas, os interessados. Então, já que você levantou essa hipótese, eu também acho que com a devida segurança, né, a devida atenção que a gente tem que dar a esse momento de pandemia que a gente ainda vive, eu sou super favorável para que a gente realize não só o setorial de patrimônio e memória, dessa forma pública, num lugar público, num espaço público, que as pessoas que, não só as pessoas que a gente chamar pelo contato que a gente tem, mas também os passantes, as pessoas que vão se interessando no caminho, para que elas participem, e eu até peço que, se possível, quando vocês concluírem a coleta das assinaturas, enfim, darem como finalizado esse processo, para que vocês compartilhem e também façam parte do setorial, para que a gente, a partir desse abaixo-assinado, também possa se relacionar de uma forma mais duradoura como setorial com essas pessoas, já que elas já estão sensibilizadas, que elas estão, o contato delas está coletado, né, que as assinaturas, os telefones, os e-mails, enfim, os dados que vocês conseguirem coletar dessas pessoas, para que a gente tenha esse mailing, que essa informação, para que essa situação, esse encontro, esse fórum, seja possível de realizar, porque senão a gente cai no mesmo vazio. Eu me encontro no momento vazio. Então, assim, eu não tenho contatos de outras pessoas, eu não tenho, como, assim, eu sou suplente, eu tenho agitado um monte de coisa porque a minha titular se faz mais ausente do que presente. Eu assumi uma atribuição de titular que não me cabe, né? Assim, não é o meu papel definitivo, né? Então, assim, isso também porque as pessoas se fazem ausentes, independente se é o meu setorial, a Débora, minha colega titular, que também tem as suas dificuldades, suas atribuições, mas eu acho que, aproveitando e aí já encerrando, se você puder compartilhar esses contatos, o seu contato, o contato da Valnice, de outros conhecidos e interessados que vocês tenham também,
nessa área de patrimônio, eu só agradeço, porque eu tenho me esforçado ao máximo, como você viu, já é uma pauta realizar o Fórum do Setorial de Patrimônio e Memória, uma pauta que tem se arrastado durante os encontros, justamente também porque eu tenho dificuldade de reunir essas pessoas, né, de reunir esses interessados. Eu não posso ficar o dia inteiro na praça abordando as pessoas, ver se as pessoas querem ou não querem assinar um abaixo-assinado ou participar de uma reunião do conselho. Então, se vocês já se dispuseram, já estão fazendo essa ação, eu assim, adoraria compartilhar com vocês esse trabalho e também esses contatos que vocês têm angariado, tá bom? É só isso. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Thomas, não é o dia inteiro, porque a gente também tem milhões de outras coisas para fazer, não é o dia inteiro, tá bom? E quando eu disse, só aqui para deixar bem claro, que tem pessoas que são pagas com dinheiro público, como secretário de cultura, dinheiro do nosso imposto. E como que deixa acontecer uma situação dessa com o ecomuseu e ninguém sabe onde é que estão, como que deixaram um rato ou não sei o que para comer as peças? Se eu sou uma secretária de cultura paga com dinheiro público suado do povo, como é que eu não vou, no meu primeiro mês de assumir uma secretaria, eu não vou saber de tudo que tem na pasta da secretaria, de tudo que está acontecendo, e já não tomo providências imediatas, e eu mesma não vou atrás de vereador, eu mesma não vou atrás do povo, eu mesma não entro no MP, se eu sou paga e tenho dedicação de 8 horas para fazer isso? Então tem que colocar assim o dedo na ferida, porque tem gente que é paga com dinheiro público para fazer tudo isso que a gente está fazendo também. Então, se a gente vai criticar o povo, vai criticar o conselho, vai criticar nós mesmos, a gente também vai criticar quem está recebendo dinheiro público para poder trabalhar e não está trabalhando pela cultura. O que está acontecendo? Palhaçada é essa? Bom, gente, o Rafa, fala com a gente. Você não quer mais falar mesmo? Não, pode passar, gente. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, enfim. Ó. Almir? Pode dar sequência. Bom, dessa explanação toda, o que a gente vai deliberar alguma coisa a respeito dessa questão dos fóruns? A gente vai esperar essa reunião do Thomas acontecer primeiro, sentir como é que vai ser esse primeiro setorial e depois a gente retoma esse assunto em outra reunião? O que a gente vai... Na verdade, eu vejo que o fórum do Thomas já está solicitado, né? Já está acontecendo, né? Eu acho que vai Fórum formar do quem? Thomas, não. Fora do Thomas, É, não. o Fórum do Fora do Setorial de Patrimônio e Memória. Desculpa, Vamos por Thomas. eu sou só representante do fórum. Então, assim, eu só... É a então, força do hábito. se a gente está aqui abrindo, né? Eu peço desculpas, Rafael, se eu passei por cima da sua fala. Eu espero que, de alguma forma, as minhas falas tenham contemplado um pouco dos seus argumentos, não sei. Mas então eu queria que pelo menos a Clarissa e a Valnice, né, apresentassem um pouco desse abaixo-assinado para que também, acho que outros membros do conselho possam conhecer o texto e também já tomar ciência desse documento também, por favor, se possível. Não, na verdade eu só faço um alerta, assim, mas não é destinado a você não, tá, Thomas? É de um modo geral mesmo, para a gente evitar, pelo menos é um exercício que eu faço, evitar ser prolixo, entendeu? E redundante, às vezes repetir a mesma informação, porque é cansativo, entendeu? Mas assim, com todo respeito. Certo. Bom, o texto eu escrevi, eu e professora Valnice e arquiteta Valnice, escrevemos primeiro uma nota de repúdio e depois embaixo um texto que é direcionado ao abaixo-assinado. Eu enviei para o Almir, não sei se o Almir recebeu. Recebi, inclusive, respondi todos os seus e-mails. Não sei se você verificou, porque... Ah, não, desculpa, eu não verifiquei ainda, tá? Eu precisei resolver outras coisas à tarde e queria entrar rápido aqui na reunião. Eu te respondi no sábado. Ah, tá, eu vou verificar então. Agora, sobre as assinaturas, nós já estamos com quase 40 assinaturas. Professora Valnice, a senhora está com papel aí para mostrar na câmera? Aqui, ó.
Vocês vão querer cópia? Eu acho que pode fazer a leitura, como o Thomas disse, né? Faz a leitura do que tem no conteúdo, que eu acho que é interessante trazer isso, né, à tona. Até porque é para ter conhecimento. Para eu assinar um documento, eu preciso saber o que ele diz, né? Se eu concordo com tudo que está. Como eu disse, você endereçou esse mesmo conteúdo para mim, para outras pessoas também, que já têm conhecimento. Não sei se houve modificação ou não. Eu recebi uma versão, não sei se teve outra. Não, Sim. eu não modifiquei nada, a gente não modificou nada. O que Quer eu abrir pra enviei Valnice? foi impresso, mas se a Valnice, você puder ler, por favor, e vai ser entregue para o prefeito, para o secretário, para o MP. Precisa abrir o microfone dela. Valnice, precisa abrir seu microfone. Não. Joyce, se ajudar? Eu só consigo aqui, ó, pedir para ativar o som. Aí, Pronto. foi. Aí. Repúdio. Nós, munícipes de Pirassununga, professoras e professores, arquitetas e arquitetos, artistas e demais profissionais interessados em nossa cultura pirassununguense, repudiamos totalmente o desmonte e a desativação não autorizada pela população do nosso ecomuseu público denominado Professor Manuel Pereira de Godoy. O ecomuseu é um bem material e cultural de todo o povo pirassununguense e brasileiro. Esse projeto foi a materialização dos estudos e pesquisas científicas realizadas durante décadas da vida desse professor, que dedicou a sua vida à ciência de maior qualidade. O professor Mané, como é carinhosamente chamado por várias pessoas, recebeu notável prêmio na Suíça por sua contribuição ao conhecimento sistematizado. Um museu é responsável não só pelo acervo de objetos em seu interior, mas também e prioritariamente por transmitir a todas as pessoas e às futuras gerações o acesso à história e à ciência. O Ecomuseu era uma instituição pensada e planejada para ensinar as pessoas sobre a vida natural e original do Rio Mogi Guaçu, assim como permitir o acesso do povo simples aos conhecimentos científicos elaborados. Esse museu foi durante anos local de encontro de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias de Pirassununga, além de turistas que por ali passavam para apreciar, se encantar, conhecer, aprender e respeitar a vida nativa do Rio Mogi Guaçu. Não à toa, o nome correto é Ecomuseu, pois o professor Manuel, pesquisador premiado e homem à frente do seu tempo, já denunciava a problemática ecológica e ambiental que, a passos longos, vinha se impondo à riqueza ambiental de nossa cidade. Sim, ecologia viva. Aos que desconhecem, o município de Pirassununga tem a sua origem intimamente ligada ao rio Mogi Guaçu. O nome de nossa cidade significa, em tupi-guarani, o ronco do peixe, ou peixe roncador. Dessa forma, não é possível se dissociar os primórdios desse município da existência do rio Mogi. Preservar, cuidar e divulgar o conhecimento acerca da vida deste rio é o mínimo que o poder público deve fazer. O total abandono por parte das autoridades competentes, remuneradas com nosso dinheiro público e eleitas para zelar, proteger e proporcionar o acesso de toda a população ao ecomuseu, constitui-se em grave crime contra a nossa cultura. Não aceitamos o que ocorreu e continua ocorrendo com este museu público. Ponto. Abaixo assinado.
E aí vem o abaixo-assinado. Na qualidade de cidadãos e cidadãs, vivendo sobre o regime democrático, sabemos que a soberania é do povo. Desta forma, exigimos a abertura imediata do processo criminal para averiguar e apontar os responsáveis por tal descaso. Queremos a punição dos responsáveis com pena financeira de seus próprios bolsos e não do cofre público, porque o povo não desmontou o Ecomuseu, o povo não estragou o Ecomuseu. Solicitamos à atual gestão pública, eleita pela população de forma democrática, que institua comissão composta por profissionais honestos, qualificados, informados cientificamente, para resolver de uma vez por todas sobre a devolução do nosso Ecomuseu para todo o povo pirassununguense e brasileiro. A voz do povo não se cala e não se calará. A quem interessou e ainda interessa destruir o nosso Ecomuseu, a que grupos políticos é interessante desvalorizar e desmantelar a cultura e a ciência em nossa cidade? Por que estão fazendo isso conosco? Por que estão destruindo tudo que o professor Manuel Godoy nos deixou? Pronto, final. Eu acho que junto a isso teria que ser aglutinado aí também essas evidências, né? Assim, recuperar esses dados através, não sei se a Secretaria lá de Comunicação que tem esse andamento que a Clarissa falou, né? Se houve uma votação, houve um documento que registrou isso, onde está esse documento? Adquirir cópia desse documento, anexar junto com esse abaixo-assinado e depois os subsequentes, né? Assim como esse levantamento que o Thomas solicitou também ano passado, que já está, inclusive, acho que a Joyce escreveu aqui no nosso chat, né? Que está disponível naquele drive também, para vocês acessarem. Tem toda essa documentação digitalizada. Não sei, acho que a Joyce tem mais propriedade para falar melhor que eu sobre isso. Gente, bastante conteúdo, questões de muita relevância, importantíssimas, assim como o Rafael comentou aqui no chat. Depois eu vou ler as mensagens do chat, tá, gente? Porque a gente, no YouTube, eles não levam as mensagens, então a gente faz a leitura para ficar também transparente, que foi conversado aqui, para quem não quis falar. Acho, né, vocês estão total no direito de fazer tudo isso, é uma crítica super importante de tudo que aconteceu, inclusive eu já penso que isso já era para ter acontecido, sabe? Já era para, quando fechou a porta, já era para ter ido lá e visto o que aconteceu, mas nunca é tarde, vamos aí. Como o Almir disse, assim, eu acho que a gente precisa documentar essas coisas, eu não sei se a Clarissa já tem algum levantamento relacionado a isso. Eu lembro que numa conversa de reunião de plano diretor, houve também uma conversa de que foi feita uma audiência pública na Câmara e que, inclusive, foi para votação, e essa votação foi realizada no dia de Natal ou na véspera de Natal. Então, eu acho que tudo isso são documentos importantes para serem levados em consideração, né? Em algum momento, alguém fechou a porta, em algum momento, alguém não abriu a porta, em algum momento, ninguém tirou as peças lá de dentro. Infelizmente, cada pessoa vai ter que como se diz, assumir os seus atos. Não tem. Eu, quando cheguei na Secretaria de Cultura em 2017, esse museu já estava fechado, já estava destruído, já não tinha peça de mais nada. Então, assim, eu não sei antes disso, eu não conhecia o Museu Aberto, falando do Ecomuseu. Eu não conhecia o Museu Aberto, eu não morava aqui, não tive a oportunidade de conhecer, só vi por fotos que o Braga sempre falava com muito saudosismo e sempre mostrou as fotos. Então, é o que eu tenho de feedback do Ecomuseu. Não sei como se deu essa relação com a Aratu. Na época, eu já era servidora pública da Cristina, mas em outro setor, então eu não tive ligação alguma com isso. Não sei se dizer como é que isso se deu. Também acho que seria importante levantar todo esse processo, desde a gestão da Cristina, que foi ela que deu o start para isso. Acho importante levar, e inclusive saber que pé está hoje, porque o secretário já fez reuniões conosco em que ele disse que
a Aratu tem a concessão de lá, mas que não iria utilizar o prédio do Ecomuseu. Não sei dizer as relações de contrapartida disso, se foram cumpridas, se não foram cumpridas, mas no que eu puder ajudar, estando na secretaria, gente, quero que vocês fiquem muito cientes, assim, eu sou servidora pública, não tenho vínculo político, meu vínculo é com a sociedade, sempre disse isso, reafirmo o que a Clarice falou, quem paga o meu salário é a prefeitura, apesar de a gente exercer algumas vezes um serviço aí voluntário, mas eu faço porque eu gosto, assim como todo mundo que está aqui até 9 horas da noite está fazendo isso porque gosta e quer uma mudança. Então é isso, acho que a gente precisa levantar esses documentos, tentar o máximo de informação. Para mim, na minha trajetória destes ocorridos, existem lacunas. Sou muito sincera em dizer, existem lacunas. Eu não sei todo o procedimento, eu não sei, por exemplo, essa questão do Kleber, de ter feito uma audiência no teatro, para o que fez, se o negócio estava determinado, tem uns nuances que a linha cronológica ela fica faltando. Então, acho que seria legal a gente tentar puxar o fio disso e respaldar este documento que está muito bem feito, muito bem escrito, né, sobre o documento que não tem o que se negar. E tentar ver o que dá para se fazer. O que eu tenho de conhecimento com relação às peças do Ecomuseu? Não existe mais nada. Todas as peças ficaram dentro do Ecomuseu a ponto de se deteriorarem por completo. Alguns vidros de peixes, isso até o William já trouxe também para uma reunião aqui logo no início da gestão dele. Algumas peças desses peixes estão sob a guarda do ICMBio, somente sob a guarda. Eles não têm manutenção, estão guardadas lá. O William esteve no ICMBio, viu esse material. É um material que hoje ele é de interesse para estudo científico, ele não tem mais apelo visual para um ecomuseu. Os peixes já estão se deteriorando. Eu não vi eles pessoalmente, estou passando o que o secretário trouxe numa reunião aqui com a gente há um tempo atrás. E disse que ainda restou algumas peças de animais taxidermizados. Agora, todo aquele restante de conteúdo do Ecomuseu, aquilo já não existe mais, não tem mais peça. Então, para se abrir um novo Ecomuseu, entendo eu que a gente teria que fazer um novo trabalho de coleta de acervo. Thomas, pode fazer pergunta. Eu vou fazer bem rapidinho, porque casa bem com esse seu momento da fala. Existe você falou que quem acompanhou, quem fez essa visita ao ICMBio foi o secretário, né? O atual secretário, o William, né? Existe algum laudo técnico, enfim, algum laudo que constate isso? Porque, assim, de certa forma é uma opinião, eu entendo como pessoal, né? Assim, ele olhou para o vidro e o vidro não está visualmente agradável, né? Então, assim, eu entendo esse ponto de vista, mas ele não é conservador, ele não é museólogo, né? Ele não é restaurador, a perspectiva dele é de experiência de vida de um fotógrafo, né? Enfim, agora de um gestor público já há algum tempo, né? Então, assim, se existe algum laudo que ampare essa decisão em praticamente descartar esses objetos e os outros, né? Até justamente para respaldar essa decisão de não poder resgatar esses objetos, né? Não retirá-los mais do ICMBio e confeccionar, ou enfim, coletar novos materiais para a formação do novo museu. Então, existe algum laudo, enfim, algum documento técnico que firme essa decisão, que dê essa análise? Que eu tenha conhecimento, não. Eu acredito que isso deva ter, esse resultado, né, essa opinião formada deve ter surgido de conversas com o pessoal lá técnico do ICMBio, mas que eu tenha visto um laudo por escrito dizendo tá assim, tá assado, não. Como disse, eu mesmo não cheguei a ver os vidros, os peixes, nada disso. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui, que a gente já está quase indo para a terceira hora da reunião, a gente não consegue mais. Não sei se a Valnice, a Clarissa e o Thomas, e quem mais também tiver essa possibilidade, já que assim, que está para ser marcada uma reunião com o secretário
ou não sei também, né, Joyce, assim, se formalizar isso na sessão de comunicação da prefeitura, porque é um documento protocolado, é um documento que tem que ir para o setor e voltar com resposta expressa, escrita e assinada, com todos esses questionamentos. E aí eu vejo, né, Joyce, que tem que ser desde o início, quando aconteceu aquela consulta lá, mas aí temos que tirar evidências. Olha, existiu uma conferência, quando foi, teve divulgação, teve lista de presença, onde que está isso? Está na prefeitura ou não tem esses dados? Porque tem que ter um processo que vira, né, pelo que eu entendo. Não sei se tem número, se não tem número, fazer esse levantamento de lá para cá, o que é que foi acordado com a Aratu. Então, assim, qual é o posicionamento da Aratu em relação a Pirassununga? E vice-versa, né? Qual é esse acordo hoje, né, em 2021? Também trazer essa questão que o Thomas falou agora em último, né? Assim, então já foi detectado determinadas características no acervo que sobrou. Existe laudo técnico? Qual? Pede para anexar, entendeu? Já que vai existir essa reunião solicitada para o secretário, eu acredito que possa vir munida com esses questionamentos formais, né? Não sei se é um caminho, né, da gente tentar solucionar essa questão. Joyce, acho que tem que ler o chat, porque nós temos são 9h07. Bom, vamos lá, tem bastante comentários aqui. Eu acho que eu vou ler aqui desde quando a gente voltou, né? O Rafael aqui falando que está desistindo de falar, eu brinquei com ele, falei que não. Aí a Valnice comentou: as pessoas nas ruas são solidárias à cultura e à ciência. Querem os museus de volta, mas não acreditam que os políticos tenham vontade política para tanto. Rafael passou a palavra dele. Valnice: cansativa é esperar que o poder público faça a função que é cuidar de todos nós. Aí dela corrige aqui que, na verdade, são 30 assinaturas, não 40. Rafael Bolito: com certeza, Valnice, mas um monólogo também cansa. Já estendemos a reunião e estamos em um número considerável, onde outras pessoas também querem falar. Estou chamando a atenção com todo respeito e muito me admiro os esforços do Thomas, Clarissa e seu em relação ao patrimônio cultural de nossa cidade. Na minha opinião, inclusive, essa foi a pauta mais importante da reunião de hoje. Tem meu total apoio nessa luta, bela iniciativa esse abaixo-assinado. Valnice: esse é um caso para o Ministério Público. Valnice: Joyce, você é uma preciosa e que pode ajudar bastante a cidade. Força, obrigada. O Thomas pergunta, e aí depois aqui o Rafael Bolito complementa, dizendo que essa conferência que ocorreu na gestão do Kleber, ele crê que foi gravado, mas que não sabe onde encontrar. E a Valnice aqui diz que são 30 assinaturas aqui na lista dela. A Clarissa tem mais 30, então já temos um volume gigante de assinaturas. Gente, eu acho que Estamos é aqui um levantamento, né? Faltam 7 minutos para terminar essa sessão. Eu não sei como que a gente lida agora, porque assim, estamos indo para o terceiro tempo, aí eu já preciso contar com disponibilidade de quem pode, ou se a gente encerra e marca uma extraordinária para dar seguimento. A Clarissa acho que precisa voltar na fala para dizer isso também, mas se der 9h15 eu preciso consultar os conselheiros. Bom, o que eu gostaria de dizer, se possível, é que para essa reunião pode ser também chamado o senhor prefeito doutor Dimas Urban? Ele sempre é chamado. Como eu Pode ser falei, né, solicitado. nossas reuniões são encaminhadas para o gabinete, para a Câmara de Vereadores, a Joyce tem todo um mailing aí de convites que vai diretamente. Tá. Então ele foi convidado, mas não compareceu, é isso. E eu gostaria de saber se, além desse trabalho que eu e a Valnice estamos fazendo, se vocês querem assinar, enquanto CPF individual de vocês, o nosso abaixo-assinado, e também, depois, colocando já para o Thomas, não sei se a gente junta isso ou se a gente faz um outro documento daí do Conselho, e aí a gente faria um voto favorável, então, um documento do Conselho e mais o nosso documento e mais as assinaturas para a gente ter maior peso no Ministério Público e dar encaminhamento no Ministério Público. Acho que aí nós vamos contar com a disponibilidade de cada um individualmente, né? Eu acredito que o documento ele tem lisura, a única questão ali que tem até os apontamentos que você coloca, não sei se foi você que escreveu, a Valnice, as duas em parceria, mas vocês pedem algumas coisas, né? Punição, etc e tal. Por isso que eu falei de trazer evidências, né? Vão buscar documentos que vão nutrir essa denúncia que a gente está colocando, né? Não sei se
Se é isso que... Mas isso se- compete ao Ministério Público, porque nós não temos acesso a todas as documentações, e a Justiça tem. não sei. Eu acredito que a Justiça tem acesso a tudo. O que a Justiça pedir não pode ser negado. Agora, para mim e para a Valnice, a gente não consegue ter acesso a tudo, né? Por isso, eu acho que a gente tem que protocolar no Ministério Público. Já devíamos ter feito isso, aliás, né? Na gestão do Kleber, no nosso primeiro conselho, eu faço sei lá como falar, mas eu, olhando para mim mesma, eu me vejo olhando para trás como uma trouxa, uma ingênua, porque deveríamos ter feito isso já logo que soubemos disso daí. Sim, eu acho que a gente vai ter... eu acho que talvez a gente tem essa coisa de fazer uma reflexão e falar, puta, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas às vezes a gente estando na ocasião, a gente não tem a mesma percepção que nós temos hoje. Talvez lá atrás, quando tudo isso aconteceu, não tinha esse start de falar, não, pera lá, vou voltar atrás, aqui tá errado, ali. É o que a gente está tendo agora, né? Deise pede a palavra, vou passar. Gente, primeiro, desculpa, eu perdi boa parte da reunião, porque eu estava lá na secretaria, daí peguei o Uber, tal, cheguei em casa, aquela coisa toda, tá? E aí, estava ouvindo aqui, meio com a molecada conversando, mas acho que deu para acompanhar alguma coisa. Mas eu consegui ouvir bem a leitura do abaixo-assinado e estou ouvindo essas questões sobre a quem cabe e tal, o Ministério Público. Eu acho que é o Ministério Público mesmo, sem dúvida. Só que, assim, a gente precisa ter o mínimo de evidência para apresentar, porque quando você encaminha para o Ministério Público, mas eu acho que a gente tem essas evidências, tá? Por toda a documentação que a gente já vem acompanhando aí, fotografias, enfim, né, pelos próprios os pedidos de informação que o Thomas fez na época da gestão passada, eu acho que tudo isso serve, sim, junto com o abaixo-assinado, para a gente colocar, fala gente, entre aspas, né, e mandar para lá, aí o promotor vai ver, se ele achar que tem indício, ele abre a investigação, tá? Se ele achar que não tem indício, que o que a gente manda for só da nossa cabeça, ele vai arquivar, né? Mas eu acho que existe sim, sei lá, a gente só precisa ter cuidado na hora de documentar para chegar lá e ele não voltar para trás, tá? Não acho que isso vá resolver agora a situação do Ecomuseu, mas eu acho importante saber o que aconteceu, por que aconteceu, quem foram os responsáveis de fato, né, por essas perdas, e se for o caso, responsabilizar criminalmente essas pessoas, ainda que esse acervo não volte mais, né, pelo menos a gente... E é aquilo, também estava nessa reunião, não foi uma conferência, foi uma audiência pública fajuta, e eu posso falar isso numa reunião gravada, porque foi fajuta mesmo, inclusive eu falei na própria reunião, depois que tudo já havia sido resolvido, foi só protocolar, nós fomos feitos, sim, de idiotas, e acho que exemplo dos outros também na época, eu fiquei meio que sem reação e sem saber como agir, o que fazer, a gente não tinha experiência, eu não tinha experiência de conselho de cultura, tinha muito menos experiência do que eu tenho hoje em controle social, então faz parte, mas eu acho que vale a pena, assim, já que a Clarissa e a Valnice tiveram essa iniciativa da gente reforçar o movimento, então, e tocar para frente. É isso. Só sugiro da gente conseguir essas documentações, levantar esses números de se é que tem, né? Não sei, a gente precisa saber, né? Desde lá dessa audiência pública que foi, né, segundo consta aí nos registros, na véspera de Natal. Então, assim, achar isso e trazer de lá para frente o que é que foi realizado nesse processo todo, né? Para alimentar esse baixo-assinado. Almir, nós estamos aí com menos de 1 minuto para a gente finalizar. Eu sugiro, então, a gente... o Rafa está falando que não consegue permanecer por mais tempo. Não, acho que a gente poderia também encerrar. Vou ser bem breve. Da gente, então, encerrar por esse assunto, que já é um assunto bem extenso, bem complexo, tentar levantar aí o máximo de informação possível. Posterior a isso, a gente encaminha esse abaixo-assinado para todos os conselheiros por e-mail, para todo mundo tomar ciência, inclusive que não estiveram presentes, para se manifestarem, quem quer participar, quem não quer participar, é livre, né? Ninguém está impondo nada aqui para ninguém. E depois ter essa reunião com o próprio secretário, e aí lá também obter mais informações, ter mais acessos, e tudo isso ser anexado aí junto a esse processo que vai depois dar aí abertura, o andamento ao Ministério Público. Minha sugestão. E a gente precisa marcar uma data aí para extraordinária, né?
Vocês acham de já marcar já? Não prefere primeiro que faça a reunião com o secretário, para depois a gente definir uma data, depois que já tiver